Oi, professora Brenda aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do pensamento humano, sobre o modelo atômico. A gente estudou o átomo e a gente viu que ele é a menor partícula de todas as coisas. Porém, a gente, como humanidade hoje, sabe que ele é constituído por ainda menores partículas. E a gente viu 3 dessas partículas: elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons estando dentro do núcleo e os elétrons circundando aí esse núcleo, né, na eletrosfera. Mas como é que a gente sabe tudo isso? Então, bora entender como é que alguns dos principais pensadores estudaram esses fenômenos e chegaram às suas conclusões até o conhecimento que a gente tem hoje. Em 1803, na Inglaterra, um cientista chamado Dalton, entendendo alguns pensamentos antigos, chegou à conclusão dele de que o átomo era semelhante a uma bola de bilhar. Então, para ele, toda a matéria fundamental é composta por átomos. Esses átomos são indivisíveis, eles não podem ser criados nem podem ser destruídos. O mesmo elemento químico vai ser composto por átomos que têm as mesmas propriedades, e as transformações químicas que acontecem vão ter relações com a separação ou união desses átomos. A gente entendeu esse modelo como um modelo de bola de bilhar. O átomo era a menor partícula de todas as coisas, ele era indivisível, bem denso, bem compacto, que nem uma bola lá de bilhar. Mais tarde, em 1879, o cientista William Crookes fez um experimento de passagem de eletricidade por um tubo de vidro, vou deixar passando aqui, e conseguiu identificar um elemento com a carga negativa. A esse elemento ele chamou de elétron. Utilizando o mesmo princípio e o mesmo experimento, outro cientista chamado Eugene Goldstein, acho que é assim que fala, conseguiu ver o comportamento de partículas opostas aos elétrons, que tinham carga positiva, e é isso ele chamou de prótons. Então, reunindo esse conhecimento, o Thomson, em 1898, um pouquinho mais tarde, propôs o modelo do pudim de passas, que seria um átomo. Então, ele é composto aí por várias partículas positivas e negativas. Eu não preciso falar muito do Rutherford, né? Ele e seus assistentes fizeram um experimento para entender as substâncias que saíam de elementos radioativos, e a partir desse experimento ele propôs um novo modelo atômico. Então, estudando o comportamento das partículas que ele chamou de alfa, o Rutherford viu que algumas delas passavam livremente. Então, ele admitiu que na lâmina de ouro a concentração de massa deveria estar em pequenos núcleos, deixando o entorno desse núcleo vazio, permitindo que as partículas passassem livremente sem sofrer nenhum choque. Então, todas essas partículas que estão passando direto são as partículas de alfa, que não sofrem desvio nenhum. Algumas das partículas, por exemplo, na situação 2, sofrem desvio. Então, se as partículas alfa são positivas e as que estão passando perto delas estão sofrendo desvio, significa que elas estão sendo repelidas. Se elas estão sendo repelidas, elas devem ser de cargas iguais ou diferentes. Vou deixar vocês pensarem aí. São de cargas iguais, porque os iguais se repelem e os opostos se atraem, certo? E a situação 3 serviu para comprovar o que ele já tinha pensado lá na primeira situação. Algumas dessas partículas colidiam frontalmente com o núcleo e voltavam. O núcleo, a massa do núcleo é concentrada, enquanto em volta dele a massa é mais dispersa, né? Não existe espaço para a passagem das ondas. Então, como o núcleo é muito pequenininho, a probabilidade de uma partícula bater nele é muito menor. E, de fato, as partículas que acertavam nele e desviavam, como na situação 3, era em menor frequência. Então, isso serviu para ele entender mais ainda que esse núcleo pequeno fazia com que o espaço em torno dele facilitasse a passagem dessas partículas. Então, o Rutherford já tinha acesso ao entendimento de prótons e elétrons, que vieram anteriores a ele, e ele, então, admitiu que a massa das partículas alfa eram muito maiores, então, do que os prótons contidos dentro do núcleo. Então, ele admitiu que esse núcleo era positivo, tinham partículas positivas, que eram os prótons, e a massa desse átomo, então, era concentrada nesse núcleo, e em volta dele tinham os elétrons ali, que iam
circundando esse núcleo e eram bem mais espaçados, permitindo com que as partículas alfa conseguissem passar com tranquilidade. Esse modelo ficou conhecido como planetário, então, né, porque como semelhante ao sistema solar, existe a estrela, o Sol, e os planetas orbitando em volta dele. O modelo de Rutherford, porém, não explicava por que os elétrons sendo negativos ficavam circundando o núcleo que era positivo e não se atraía por ele. Lembra que a gente falou que os opostos se atraem? Então, como é que esses elétrons e o núcleo não se colidiam? Foi no começo do século XX, em 1913, que um cara lá na Dinamarca, chamado Niels Bohr, propôs então que deveriam existir níveis de energia em que os elétrons estariam. Então, eles precisariam ter uma quantidade de energia específica para estar em determinado nível. Se eu pulasse de nível, eu teria outra quantidade de energia. Isso seria meio determinado. Então, faria com que os elétrons não colidissem com os prótons no núcleo. Para o Bohr, então, os elétrons eles vão saltando desses níveis de energia. E quando eles saltam desses níveis de energia, na sua atividade louca de orbitar o núcleo, ele perde ou ganha energia. Então, esses saltos acontecem de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Se o elétron volta para o nível anterior, então ele libera energia em forma de luz, que se chama de fóton. Mais tarde, em 1932, um inglês chamado James Chadwick realizou várias experiências radioativas e ele descobriu outra partícula dentro do átomo situado no núcleo, porém essa partícula não apresentava carga assim como os prótons. Então, a isso ele chamou de nêutrons, porque eram partículas neutras. Então, esse modelo inteiro ficou conhecido como o modelo Rutherford-Bohr. Ali o conhecimento do Rutherford sobre o modelo planetário e o conhecimento do Bohr de que existem níveis de energia para os elétrons e que eles ficam saltando de um nível de energia para o outro, e o conhecimento do Chadwick, que existem nêutrons, e durante muito tempo essas foram as partículas elementares dentro de um átomo. Porém, com o desenvolvimento tecnológico, existe hoje uma máquina chamada LHC. É uma máquina gigantesca que é conhecida como acelerador de partículas. Eu estou ouvindo alguém se animando por aí. E essa máquina choca duas partículas de próton. Na verdade, o que os físicos chamam de um próton e um antipróton. E aí vocês vão precisar pesquisar sobre isso. Nesse choque, os cientistas que trabalham nisso descobriram outras partículas elementares, que também compunham aí o átomo, os quarks e os leptons. E mais recentemente, o bóson de Higgs. Então, sabendo toda essa história do desenvolvimento do modelo atômico, a gente pode entender agora que os átomos possuem massa, que eles possuem outras partículas elementares dentro deles, e aí a gente entende um pouco melhor quando a gente for estudar o número atômico, a massa de um elemento químico, já que o elemento químico é formado de várias moléculas que são formadas de vários átomos. Então, galera, espero que vocês tenham entendido o assunto e a gente vai dar uma focada maior nele nas nossas lives. E então, eu quero que vocês tirem print das próximas telas, que vão ser os exercícios pra gente resolver aí dessa unidade, tá certo? Por enquanto não precisam me enviar, só façam para estudar. Eu selecionei as questões que são específicas para o assunto de vocês. Mas quem quiser fazer todas, sempre vai servir para ir para o conhecimento de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!